Terroristas sequestram um avião de passageiros. A bordo estão 80 israelenses e mais 157 passageiros. Israel se arrisca em uma missão de resgate desesperada. Através de relatos de testemunhas oculares e registros de inteligência secretos, contaremos a história de como um grupo de militares enfrentou um exército estrangeiro. Granadas, bombas, odores, gritos, tiros, um inferno. Acompanhe em cada detalhe enquanto as forças de defesa de Israel enfrentam uma situação crítica. Situação crítica. Sequestro em Entebbe. Europa. Grécia. Atenas. O voo 139 da Air France para Paris faz uma escala planejada em Atenas para embarcar mais 58 passageiros. Quatro deles viajam com passaportes falsos. Não têm intenção de chegar a Paris. Trabalham para a Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo terrorista radical. A FPLP é uma das muitas facções anti-israelenses organizada para a recuperação de terras perdidas para o Estado judeu durante a Guerra dos Seis Dias, de 1967. Sua tática preferida é o sequestro de aviões de passageiros. Grupos pró-palestinos haviam sequestrado mais de 50 aeronaves durante a década. Desta vez, seu alvo é o aeroporto de Atenas, porque os aeroviários de lá estão em greve. Com isso, eles esperam que a segurança esteja mais negligente. Sua aposta está correta. Os terroristas embarcam no voo 139 que tinha saído de Tel Aviv, em Israel, naquele mesmo dia. 246 passageiros estão a bordo. Muitos são israelenses. Quando o avião atinge a altitude de cruzeiro, o aviso de afivelar o cinto de segurança se apaga. É o sinal combinado pelos terroristas para entrar em ação. Os passageiros veem 3 homens e uma mulher saltarem de seus assentos. Exibem revólveres e granadas, sem os pinos. Vamos, agora! Entre os passageiros assustados está o diplomata israelense Ilan Artuf e sua mãe, Dora Bloch, de 74 anos. Eles mantinham os dedos nos gatilhos e queriam nos matar. Tínhamos certeza disso. Sabíamos que aquelas pessoas queriam nos matar. Sarah Davidson está viajando com seu marido Uzi e seus filhos adolescentes Ron e Benny. Olhei para os olhos dos meus filhos naquele momento. O que mais me lembro, os 2 têm olhos azuis e estavam olhando para o céu como se estivessem falando com Deus. Meu Deus, por que tinha de acontecer com a gente? Um sequestrador invade a cabine. Ordena que o piloto ponha o avião numa rota diferente e interrompa todos os contatos por rádio. O controle de tráfego aéreo avisa Israel. O voo 139 foi sequestrado. Um recado é entregue ao primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Este é o trecho do filme original gravado no momento em que ele recebe a notícia.
Rabin faz questão que um homem receba a notícia imediatamente. Embaixo do complexo do Ministério da Defesa em Tel Aviv existe um porão à prova de balas e sem janelas, que é o órgão vital do exército israelense. E funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mookie Betzer recebe a notícia. É o chefe interino do pelotão antiterrorista. A sensação é de raiva e fúria. Os terroristas estavam negociando apoiados nas costas de inocentes. A unidade de Betzer já havia lidado com sequestros de avião antes. Em 1972, 12 de seus homens vestidos de aeroviários invadiram um avião sequestrado no aeroporto Lod, em Tel Aviv. Mataram 2 terroristas e libertaram todos os 100 passageiros. O principal aeroporto de Israel é colocado em alerta extremo. Em incidentes anteriores, terroristas palestinos forçaram o pouso de aviões sequestrados em Israel. Betzer tem certeza de que, se o avião voltar, eles têm conhecimento suficiente para realizar um resgate. O que os operadores de radar podem fazer é só observar e esperar. A bordo, o chefe dos terroristas faz um comunicado através do sistema de alto-falante. Explica que eles são uma unidade da FPLP. Fala com sotaque alemão. A mulher também é alemã. Ela ordena que os passageiros entreguem seus passaportes e se preparem para serem revistados. Também profere insultos antissemitas. Era assustador como ela nos olhava e falava conosco. Passaporte. O que a geração dos pais dela não fez com os judeus, ela estava fazendo. Uzi, marido de Sarah Davidson, é navegador de voo da Força de Defesa israelense. Seu crachá é uma sentença de morte. Precisa se livrar dele antes de ser revistado. Precisávamos destruí-lo, então nós 2 o mastigamos. Eles enfiam os pedaços mastigados do crachá dentro de uma lata de refrigerante. Passaporte. Vamos, onde está? Eles precisam ganhar tempo. Os operadores de radar de Betzer relatam que o voo 139 não está voando para Israel. Está seguindo para a Líbia, no norte da África. O exército israelense não tem poder em outro país. 2 horas e meia após ter sido sequestrado, o jato aterrissa no aeroporto de Benghazi. A Líbia apoia a causa palestina. Os terroristas pedem que o presidente Muammar Gaddafi autorize o reabastecimento. Os passageiros sofrem com o calor sufocante hora após hora. A passageira Patrícia Martel diz que está grávida e teme perder o bebê. Os terroristas a libertam. Finalmente, após 7 horas, o avião parte para um destino desconhecido com 42 toneladas de combustível. A mulher libertada segue para Londres, onde mora. Israel envia um agente para interrogá-la. Ela confirma que uma facção palestina radical sequestrou o avião e que 2 dos 4 terroristas são alemães. Ela os reconhece em um arquivo da inteligência. A unidade os identifica como sendo membros do Baader Meinhof, um grupo terrorista extremista alemão. Para Betzer, esta é uma notícia de arrepiar. Significa que grupos extremistas estão juntando forças para atacar Israel. Ele ainda não sabe para onde estão levando os reféns, nem por quê.
Quantas vezes uma mulher ovula ao longo da vida? Cerca de 700 vezes? Cerca de 400 vezes? Cerca de 250 vezes? Oferecimento Nissan. Chegou Nissan Dida. Pensado de dentro para fora como você. Prepare-se para o que poderá ser uma das mais importantes descobertas sobre os dinossauros de todos os tempos. Pense numa tinta resistente à água. Pense Epson. Segunda, você vai para Atlanta. Esquece Atlanta, Nova York. Eu falei Nova York? Los Angeles. Chicago. Washington. Cincinnati. Seul. Moscou. Para onde é que vamos mesmo? Você nunca sabe onde seus negócios podem te levar. Por isso a Delta oferece mais destinos que qualquer outra empresa aérea. Delta Airlines. Não existe idade pra cair na tentação. Nissan Sentra. Com o exclusivo câmbio automático Xtronic CVT, você acelera e nem sente a mudança de marcha. Mas será que é pra mim algo tão moderno assim? Não tem cara de tiozinho. Nissan Sentra com Xtronic CVT. Faça um test drive e sinta o poder da nova geração do câmbio automático. Para descobrir o mundo secreto dos animais, devemos ser muito cuidadosos e pacientes. Meses de trabalho em meio à natureza nos permitem desfrutar das diferentes espécies em todo o seu esplendor. Lugares secretos. Nesta terça, às 10 da noite, no Nat Geo. Oferecimento Hilux 2008. Faça seu destino. Prepare-se para o que poderá ser uma das mais importantes descobertas sobre os dinossauros de todos os tempos. Quantas vezes uma mulher ovula ao longo da vida? Cerca de 400 vezes. Final de junho de 1976. As manchetes dos jornais falam sobre os terroristas palestinos que sequestraram um avião de passageiros. Boa noite. Um avião da Air France foi sequestrado por guerrilheiros palestinos hoje. A bordo estão 80 israelenses e mais 157 outros passageiros. Para os familiares das pessoas naquele voo, é um terrível pesadelo. Jean-Jacques, de 19 anos, filho único do franco-israelense Robert Maimoni, está entre os reféns. Foi a pior hora de minha vida. Eu não sabia o que fazer. Ficava me perguntando o que fazer, mas não conseguia respostas. 3 horas após deixarem a Líbia e quase 14 horas depois do início do sequestro, os terroristas obrigam o piloto a aterrissar. Com o raiar do dia, os passageiros veem dezenas de tropas reunidas na pista. Ao meio-dia, depois de somarem mais 9 horas à sua experiência penosa, são levados a um terminal desativado. Um soldado filma o drama dos reféns quando eles percebem que estão no aeroporto de Entebbe, em Uganda, um pequeno país no leste da África. Entebbe foi cuidadosamente escolhido pelos terroristas. O aeroporto está localizado a 3.200 quilômetros de Tel Aviv, uma distância que os mantém em segurança longe dos comandos israelenses. O presidente de Uganda é o ditador Idi Amin. Ele é famoso por sua excentricidade e imprevisibilidade.
Amin chega ao aeroporto seguido pela imprensa de Uganda. Os reféns começam a aplaudir quando vem seu possível salvador. Ficamos muito felizes. Tínhamos certeza que aquele era o fim da história, porque Idi Amin, e todos sabiam disso, era um grande amigo de Israel. O que a maioria dos reféns não sabia é que Amin tinha mudado seus vínculos. Anteriormente, ele gostava de manter laços com Israel. Mas em 1972, a primeira-ministra israelense Golda Meir se recusou a fornecer aeronaves para que Amin atacasse seu vizinho, o Quênia. Amin reagiu, então oferecendo seu apoio à causa palestina. Israel está sendo desafiado por terroristas e um exército inteiro. Felizmente, é um exército que o chefe interino da Unidade Israelita de Ação contra Terrorista, Mookie Betzer, conhece muito bem. Por uma coincidência extraordinária, Betzer ajudou a treinar os soldados ugandenses e conhece seus pontos fracos. O conhecimento deles era bastante básico. Eles sabiam apenas carregar uma arma, lutar em campo aberto e ler mapas. Então surge uma vantagem ainda maior. Betzer descobre que foi uma empresa israelense que construiu o antigo terminal em Entebbe. A empresa ainda tem os projetos. Betzer devora cada detalhe. Antes de enviar a missão de resgate, ele precisa conhecer o prédio de cima a baixo. A parte dianteira do prédio tem 7 pontos de entrada. As portas 3 e 4 levam diretamente ao saguão principal, onde os terroristas mantêm os reféns. Segunda-feira à noite. Os passageiros são obrigados a dormir no chão e com as luzes acesas. 5 horas da tarde do terceiro dia. Um telegrama dos terroristas revela suas exigências. Querem a libertação de dezenas de terroristas presos, inclusive o extremista japonês Kozo Okamoto, que realizou um massacre no aeroporto de Lod, em Israel, em 1972. E o arcebispo Capucci, que contrabandeou armas para terroristas no Oriente Médio. Eles estabelecem o prazo final para as 14 horas da quinta-feira. Isso dá 45 horas para os israelenses responderem. Se as exigências não forem atendidas até lá, os terroristas vão começar a atirar nos reféns. Publicamente, os comentaristas militares afirmam que Entebbe está distante demais para Israel realizar um resgate. Nós não temos solução militar alguma. Isso vai ter de ser resolvido pelo lado político primeiro. Os parentes sabem que Israel jamais negociará com os terroristas. A situação é desesperadora. Os reféns observam soldados ugandenses despedaçarem uma parede divisória. A mulher alemã analisa os passaportes confiscados. Chama as pessoas por nome e encaminha os reféns para uma sala improvisada. Johnson? Os passageiros percebem que os terroristas estão separando os reféns israelenses dos não israelenses. Nos campos de concentração, esse processo era conhecido como selektia, ou seleção. Os nazistas haviam assassinado as tias e os tios de Sara durante a Segunda Guerra Mundial. A sensação era parecida com a de um desastre. O Holocausto se repetia. Eu nunca imaginei que tal separação fosse acontecer de novo depois da Segunda Guerra Mundial. Os terroristas dizem aos reféns selecionados que, ao término do prazo, eles serão escolhidos para serem executados. Quarto dia. Faltam menos de 24 horas para o prazo final. Mookie Betzer está sob pressão. Seu comandante está longe em um treinamento e o ministro da Defesa, Shimon Peres, insiste em uma opção militar. A unidade afirma que um ataque surpresa ainda não é uma boa opção. Não se pode mandar homens para uma situação desconhecida. Betzer precisa de mais informações sobre as armas e táticas dos terroristas.
O ministro da Defesa, Shimon Peres, se dá conta de que ele precisa ganhar tempo para Betzer. Peres descobre que Amin quer usar a crise para aumentar sua reputação como líder mundial. Os israelenses decidem usar isso em proveito próprio. I thought, well, he was the guy that we can play a little bit with. Because they told me many stories about him. They told me that he's looking for world glory. They told him that if he will help us to save the hijacked people, he may get a Nobel Prize, which immediately appealed to his old dreams. Quinto dia. Faltam 3 horas para o prazo final. Israel mantém inabalável sua política de recusa a negociações com terroristas. Para as famílias dos reféns, a frustração em relação aos políticos fervilha. Eles gritam, deem aos sequestradores o que eles pedem, deixem que nossos familiares voltem vivos. Robert Maimoni se junta à campanha exigindo que Israel se renda às exigências. Eu sempre esperei que, em troca daquilo, poderíamos ter nosso filho de volta vivo. Os terroristas levam os reféns israelenses de volta ao terminal principal. Sarah Davidson é forçada a enfrentar seus maiores medos. A pior coisa seria tirar meus filhos de mim. Se eles os tirassem, acho que os mataria com minhas próprias mãos. Eu faria qualquer coisa para salvar meus 2 filhos. Algo deve ser feito. Ou pessoas inocentes serão assassinadas. Faltam minutos para o prazo terminar e os terroristas palestinos começarem a executar reféns israelenses. O mundo observa, ouve e reza. Em Jerusalém, por todo Israel, os judeus rezam pela segurança dos reféns. As famílias dos reféns resolvem decidir o problema com suas próprias mãos. Vão até o escritório do premier Itzhak Rabin em Tel Aviv e fazem a sua própria exigência. O tempo está passando e o medo e a ansiedade dos familiares dos reféns israelenses se transformam em uma enxurrada de emoções irritadas. A pressão sobre os políticos israelenses é insuportável. Sem nenhuma opção militar, eles anunciam uma mudança de tática que choca o mundo. Vão ceder às exigências dos terroristas. Os israelenses estão frustrados e resignados. Frustrados porque não há nada que eles possam fazer para mudar a situação, exceto ceder aos sequestradores e se resignarem com isso. A notícia provoca um grande alívio nas famílias dos reféns. Mas eles, assim como o resto do mundo, estão sendo enganados pelo governo israelense. I have the highest respect for the feelings of the parents. But deep in my heart, I didn't have the slightest hesitation that it is either to release them by force or to lose them. Idi Amin acredita que conseguiu forçar o recuo dos israelenses. Na cabeça dele, tinha negociado uma solução pacífica e isso lhe traria respeito mundial. Ele convence os terroristas a estenderem o prazo até domingo às 13 horas, dali às 72 horas. Mas o blefe de Israel surtiu um efeito maior do que eles jamais imaginariam. Os 4 extremistas palestinos que sequestraram um avião da Air France estão em Uganda libertaram 100 reféns hoje, antes que o prazo terminasse. Em uma jogada que aumenta ainda mais a pressão sobre Israel, os terroristas libertam todos os reféns não israelenses. Para Mookie Betzer, isto é um avanço. Ele sabe que a soltura dos reféns pode lhe fornecer as informações exatas que precisa. Naquele momento fiquei emocionado. Nossa, eles cometeram um erro enorme. As testemunhas esmiuçam seus cérebros para lembrarem de cada pedaço útil de informação.
Betzer fica sabendo que são pelo menos 6 terroristas e que se revezam em turnos. 2 folgam em um saguão reservado à primeira classe todo o tempo. Todos carregam metralhadoras. Alguns carregam explosivos. E ainda há mais uma informação crucial. Todas as noites, à meia-noite, os reféns são obrigados a se deitar em colchões de palha e por volta da 1 da manhã, todos estão dormindo. A unidade contra-terrorista é pressionada a montar um plano de resgate. Yoni Netanyahu volta de um treinamento para assumir o controle. Com Betzer e o líder do pelotão da Força Aérea, Josh Shani, eles passam horas montando os detalhes da missão de resgate. Ela é chamada de Operação Raio. Será uma das missões mais audaciosas e corajosas já tentadas. O plano tem 3 estágios críticos. Cada homem terá seu papel crítico nela. Voltaremos a seguir com Situação Crítica no Nat Geo. Oferecimento Nissan. Chegou Nissan Dida. Pensado de dentro para fora como você. Nat Geo Adventure apresenta 120 mil quilômetros, 40 países, 3 continentes e 10 casamentos. Esta é a história da viagem mais impressionante do último milênio. Uma jornada no Ocidente. Nova série em dezembro no Nat Geo Adventure. Descubra as cores da República Dominicana. Inesgotável. Visite-nos em godominicanrepublic.com. Someone is there waiting for my song. I'm only looking for someone who sings along. Eu vim entregar o pedido. When all my dreams finally reach you. Alguém procura o que você tem. Alguém tem o que você procura. Tudo o que você imaginar, encontre no mercadolivre.com. Não existe idade pra cair na tentação. Nissan Sentra. Com o exclusivo câmbio automático Xtronic CVT, você acelera e nem sente a mudança de marcha. Mas será que é pra mim algo tão moderno assim? Não tem cara de tiozinho. Nissan Sentra com Xtronic CVT. Faça um test drive e sinta o poder da nova geração do câmbio automático. Você não vai acreditar. Fiat Idea Adventure. A vida na cidade é uma aventura. A de aproveite. E de energia. F de fórmula balanceada. S de 100 calorias. E Z de começar tudo outra vez. Centrum, viva de A a zinco. Prepare-se para o que poderá ser uma das mais importantes descobertas sobre os dinossauros de todos os tempos. E agora, voltamos com Situação Crítica no Nat Geo. Primeira etapa, a viagem. Eles precisam levar uma unidade de comandos para Entebbe. Esta é a tarefa do piloto Josh Shani. Ele vai liderar um comboio de 4 aviões de carga Hércules C-130, que vai viajar 4.000 quilômetros até Uganda. O aeroporto de Entebbe possui 2 terminais.
Os reféns estão sendo mantidos no terminal antigo ao leste. O novo terminal está localizado a 2,4 km a oeste. O plano é fazer os 4 aviões Hércules aproveitarem a calada da noite e aterrissarem sem serem notados nesta pista. Shani precisa pousar primeiro. Os outros 3 Hércules aterrissarão 7 minutos depois, com apoio e suprimentos. Shani recebe a notícia de que muito provavelmente as luzes da pista estarão apagadas. Em outras palavras, ele precisa pousar às cegas. Esta manobra não está no manual. Imaginem se os terroristas percebessem e começassem a atirar. Eles matariam a todos em 5 minutos. Segunda etapa, a baldeação. Após o primeiro Hércules pousar, 30 soldados precisam chegar às portas do terminal em sigilo completo. É um trecho de 2 quilômetros. Mais de 100 soldados ugandenses montam guarda na pista, do lado de fora do terminal e na torre de controle. Mookie Betzer tem uma ideia audaciosa. Planeja ir do Hércules até o terminal fingindo ser uma escolta militar ugandense. Betzer lembra como Amin e os chefes do exército sempre são conduzidos em carros grandes e pretos, seguidos de jipes militares. Os soldados ugandenses morrem de medo de Amin e de seus generais. Quando vem uma escolta como essa, logo deixam passar sem contestação. Os israelenses estão trazendo uma Mercedes preta e 2 jipes para Entebbe. Inacreditavelmente, planejam passar direto pelos ugandenses a caminho do terminal. Terceira etapa, o ataque. Yoni Netanyahu e uma pequena força vão cuidar dos ugandenses do lado de fora na pista. Enquanto isso, equipes de 3 soldados vão invadir o terminal pelas portas, eliminar os terroristas e libertar os reféns. Manhã de sábado em Entebbe. Falta um dia para o final do prazo. Para a refém Sarah Davidson, sua dúvida não é se ela vai morrer, mas como ela vai morrer. Pessoalmente, eu não queria que houvesse dor. Eu não queria ser ferida. Não queria mais sentir dor. Queria que acabassem com minha vida e só. Ela não sabe que uma unidade do exército israelense está a caminho. Faltam 23 horas para o fim do prazo. Uma frota de 4 aviões Hércules C-130 decola de Israel. Estão iniciando um voo de 9 horas para cobrir os 4.000 quilômetros até Entebbe, Uganda. A Operação Raio está começando. I knew personally that my head is at stake. If it will fail, everybody will agree that I'm responsible. But if the soldier is risking his life, how about the leader? He should also risk his career. So I felt myself like a soldier. Primeiro, o comboio precisa chegar a Entebbe. É uma viagem cheia de perigos. A rota pelo Mar Vermelho os faz passar pelo alcance dos radares de 3 países que em 1976 são inimigos de Israel: Egito, Arábia Saudita e Sudão. Para evitar serem pegos nos radares, eles precisam voar toda a extensão do Mar Vermelho, 1.450 quilômetros, a menos de 30 metros da superfície da água. A tarefa é um peso nas costas do jovem piloto líder, Josh Shani. Naquele momento eu disse, é agora. Vamos conseguir ou vamos entrar para a história como o maior fiasco das operações da Força Aérea e do Exército israelense. Em Entebbe, uma ambulância remove Dora Bloch, de 74 anos, que está doente, e a leva a um hospital em Kampala, a 35 quilômetros dali. Seu filho Ilan é obrigado a ficar para trás. Eu disse que gostaria de ir com ela, mas a mulher alemã gritou: "Não, de jeito nenhum, seu idiota."
Eu estava muito preocupado com a minha mãe. No avião Hércules, líder da frota, Mookie Betzer se ofereceu para assumir o papel mais perigoso da missão. Vai liderar uma equipe de 3 soldados que entrará através da porta 3 no saguão principal, onde os reféns são mantidos. Para seus homens, Betzer demonstra coragem. Mas, na verdade, é atormentado por uma falha antiga. 2 anos antes, tomou parte em uma missão precipitada em Maalot, ao norte de Israel. Os israelenses lançaram um ataque depois que atiradores palestinos invadiram uma escola. Mas os terroristas viram quando os israelenses chegaram e apontaram suas armas para os reféns. 21 crianças foram assassinadas. Betzer está louco para reparar o erro cometido. Bem no horário, minutos antes da meia-noite, Shani se prepara para pousar. Respira fundo. Precisa aterrissar 72 toneladas de equipamentos no escuro. Enquanto faz a aproximação, vê a pista de pouso. As luzes estão acesas. O chefe da Força Aérea me perguntou: você está bem? Está vendo a pista? Vai conseguir aterrissar? Reuni todas as minhas forças, respirei fundo para minha voz parecer calma e não colocá-lo sob pressão e respondi: sim, senhor. Está tudo sob controle, não se preocupe. Aquele era um grande momento. A pista estava lá e eu ia conseguir aterrissar. O primeiro Hércules pousa. Se os soldados ugandenses o viram, os israelenses haviam perdido o elemento surpresa decisivo. 00:02. Os israelenses sabem que, neste momento, a 2,5 km de distância no terminal, os reféns estão se aprontando para dormir. Este fato é essencial para o plano. Apenas os terroristas se mantêm em pé, em excelente altura para um tiro na cabeça. Não houve reação ao Hércules. Segunda fase: levar os homens até o terminal. Já está em andamento. Foi um momento de muita emoção ver o Mercedes passar embaixo da minha asa esquerda. Veja bem, a coisa estava acontecendo. O subcomandante Mookie Betzer está no Mercedes com mais 8 soldados. Dava para sentir o cheiro da chuva. Era um cheiro bom que me fez lembrar os meus tempos de Uganda. Meus sentidos estavam apurados, a adrenalina estava fluindo por todo o meu corpo. Eu estava preparado. Os soldados israelenses conseguem ver o terminal claramente. Na torre de controle, soldados ugandenses não percebem a ameaça. Betzer fica repetindo um mantra. Se conseguirem chegar ao terminal em segredo, obterão sucesso. De repente, Giora Zuzman percebe uma coisa. Vimos 2 soldados ugandenses e um deles preparou a arma e mirou em nossa direção. Graças ao tempo que passou em Uganda, Betzer sabia que este gesto era uma prática militar padrão. Ao ver uma escolta, o soldado levanta a arma e grita: prossiga. Betzer manda que seus colegas ignorem o soldado ugandense e se concentrem no terminal. Eu via o caminho na minha frente. Eu achava que estava quase lá e que nossa missão tinha sido bem sucedida e que em menos de 30 segundos nós estaríamos entrando pelas portas. Mas Yoni Netanyahu é o comandante da unidade. Ele anula a ordem de Betzer e manda que Giora o ajude a eliminar um soldado. Tínhamos que matá-lo. Ele estava tentando nos deter, então tínhamos que eliminá-lo para podermos seguir em frente.
Ione e eu tínhamos pistolas com silenciadores. O soldado ugandense leva vários tiros. Os israelenses acreditam que eliminaram a ameaça. Mas, de repente, um israelense no jipe vê o ugandense se levantar. Não conseguiram matá-lo. O israelense mira a sua Kalashnikov. A metralhadora não tem silenciador. O som ecoa por todo o aeroporto. Eles perderam o elemento surpresa. O plano está arruinado. Os soldados ugandenses disparam suas metralhadoras em direção dos veículos, forçando-os a parar a 70 metros de distância do terminal. Metzer teme que os reféns estejam sendo assassinados lá dentro. É uma situação crítica. Os reféns se protegem da maneira que podem. Um deles, Ilan Hartov, fica frente a frente com a arma de um terrorista. Metzer consegue chegar à torre de controle. E nota que sua entrada está bloqueada. A tragédia de Maalô voltou à minha mente. A palavra Maalô, Maalô, Maalô ficou ecoando dentro de minha cabeça. Eu achava que a situação fosse se repetir. Metzer sabe que cabe a ele fazer o plano voltar a funcionar. Com tiros ricocheteando ao redor, ele e seus homens correm até a porta 4. Lá dentro, Ilan Hartov encara o cano da arma de um terrorista. Eu tinha certeza que ele ia atirar em nós. Estava com o dedo no gatilho. Uma bala faz os reféns se atirarem no chão. O tiro veio da equipe de choque de Betzer. Havia tiros por todo lado. Dentro, fora, granadas, bombas, odores, gritos, tiros. Um inferno. Por um segundo, o silêncio. Era sabido que mais terroristas rondavam o local. Yora Zuzman leva sua equipe de choque através da porta 5 até o saguão da primeira classe, onde os terroristas de folga descansam. Eles encontram 3 soldados ugandenses. De repente, ficam frente a frente com 2 homens desarmados usando roupas civis. Precisam tomar uma decisão rápida. Será que são terroristas ou reféns inocentes? Eu mandei que ele atirasse neles, pois eram terroristas. Shlomo disse, não, eles são reféns. Eu disse que ele estava enganado e que devia atirar. Zuzman vê um dos homens mexer no cinto. Sabe que alguns terroristas carregam explosivos. Quantas vezes o estômago humano pode aumentar seu tamanho? 3 vezes? 10 vezes? 20 vezes?
Prepare-se para o que poderá ser uma das mais importantes descobertas sobre os dinossauros de todos os tempos. Tutta la mia vita. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di Dolce & Gabbana, light blue, warm. Pense em cartuchos individuais para a sua impressora. Pense Epson. Não existe idade pra cair na tentação. Nissan Sentra. Com o exclusivo câmbio automático Xtronic CVT, você acelera e nem sente a mudança de marcha. Mas será que é pra mim algo tão moderno assim? Não tem cara de tiozinho. Nissan Sentra com Xtronic CVT. Faça um test drive e sinta o poder da nova geração do câmbio automático. Nat Geo Adventure apresenta... Eles percorrem todos os cantos do mundo com uma só finalidade: ajudar a preservá-lo. Acompanhe exploradores, ecologistas e investigadores enquanto eles nos ensinam a cuidar da natureza. Salvando o Planeta. Nova série. Quinta, 6 de dezembro, às 9 da noite, no Nat Geo Adventure. Prepare-se para o que poderá ser uma das mais importantes descobertas sobre os dinossauros de todos os tempos. Quantas vezes o estômago humano pode aumentar seu tamanho? 20 vezes. Na pista, Yoni Netanyahu e seus homens estão lutando bravamente. De volta ao terminal principal, Betzer e sua equipe de resgate buscam os últimos terroristas. A gente se sente mais ativo. Nossos olhos vasculham todos os cantos da sala. E do cotovelo ao dedo estávamos prontos para atirar. E a primeira bala devia acertar o terrorista antes que ele atirasse e nos matasse. De repente, tudo ficou muito quieto. E alguém disse em hebraico: "Olha, tem soldados israelenses aqui." Eu levantei um pouco a minha cabeça e vi um soldado na minha frente. Ele estava em pé ali, com uma arma, e olhou para nós e disse: "Pessoal, nós viemos buscar vocês." Não consigo continuar. A fumaça assenta no corredor que leva à sala VIP. Os dois últimos terroristas estão mortos. As balas que os mataram detonaram apenas parte de seus explosivos. Zuzman e seu companheiro não estão feridos. Os israelenses mataram todos os 6 terroristas e tomaram conta do terminal. Mas sua missão ainda não está concluída. Os ugandenses ainda controlam o aeródromo. Um soldado israelense é ferido. É o comandante Yoni Netanyahu. Os israelenses estão em menor número e desanimados. A missão de resgate está em crise.
Passaram-se 7 minutos desde o início da Operação Raio. Os israelenses estão sendo dominados pelos soldados ugandeses. Betzer assume o comando, já que o comandante Yoni Netanyahu está ferido. Outros 3 Hércules chegam com 200 soldados. Betzer ordena um ataque total. Eu mandei que os homens os atacassem com foguetes, granadas, armas pequenas, rifles automáticos, com tudo que tínhamos. Os israelenses esmagam a resistência. Vinte soldados ugandeses morrem. Dentro do terminal, os soldados preparam a retirada dos reféns. Mas um homem enfrenta um dilema terrível. Ilan Hartuv sabe que, se for embora, estará abandonando sua mãe idosa, que está a 35 quilômetros em um hospital em Kampala. Eu sabia que eu tinha de ir embora ou seria morto ali. Não adiantava me sacrificar, eu não ia conseguir ajudar a minha mãe. Eu torcia para que eles achassem uma forma de resgatá-la, fizessem alguma coisa e negociassem com Idi Amin para salvá-la. 59 minutos depois que o piloto Josh Shani pousou o primeiro Hércules, o comboio decola levando os reféns libertados. Foi um dos grandes momentos da minha vida porque nós fomos bem-sucedidos. Os reféns estavam livres, eles estavam voltando para casa. As notícias sobre o resgate correm o mundo enquanto os reféns estão voando de volta a Israel. Esta é uma transmissão israelense direto de Jerusalém. É uma transmissão em caráter especial. Todos os reféns mantidos há mais de uma semana por terroristas árabes em Entebbe, Uganda, foram resgatados e estão sendo trazidos para casa pelo exército israelense. Enquanto os aviões são reabastecidos em Nairobi, as tropas recebem a notícia da morte de seu líder inspirador. Foi muito difícil aceitar. Nós éramos muito amigos. Além de perder o comandante, perdi um amigo. Was on the very rare occasions in my life that I had some tears in my eyes. As câmeras mostram cenas eufóricas no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Israel triunfou, apesar de todas as desvantagens. Robert Maimoni luta para localizar seu filho único, Jean-Jacques. Um funcionário o leva até um escritório. Quando chegamos ao escritório, eles simplesmente nos disseram que nosso filho estava morto. Eu enlouqueci. Eu parti para cima dos oficiais querendo saber por quê. Por que eles esconderam a verdade de nós? Por que não disseram a verdade desde o início? Ele já estava morto quando eles o trouxeram. Jean-Jacques foi morto em Entebbe. Betzer e seus homens o confundiram com um terrorista. Foi uma situação trágica. Entusiasmado ao ver a chegada do exército, ele pulou de felicidade e foi um acidente horrível. Preciso dizer que, até hoje, a dor que eu, minha mulher e minhas 5 filhas sentimos nos acompanha há 30 anos.
Dora Bloch, de 74 anos, levada a um hospital de Kampala quando ficou doente, desapareceu para sempre. Anos mais tarde, membros de sua família viajaram para Uganda para descobrir o que aconteceu. Assim que Idi Amin soube que ela tinha sido deixada para trás depois que nós fomos salvos, ele mandou que suas gangues assassinas a tirassem do hospital e a matassem. Mais tarde descobrimos onde o seu corpo foi enterrado e depois que Amin foi deposto, nós pudemos recuperar o corpo dela e enterrá-lo em Israel, ao lado de meu falecido pai. Cinco israelenses morreram, mas 101 foram resgatados em Entebbe. Esse fato é celebrado como um momento determinante na curta história de Israel. No espaço de 59 minutos, um pequeno país mostrou ao mundo que o terrorismo pode ser derrotado. Versão Marshmallow São Paulo.